A gente deixa para fazer as perguntas ao final, acho que vai ser mais tranquilo. Vão só anotando aí. E é isso, tá bom? Boa apresentação, Tanise. Te vejo no final da apresentação. Então, gente, primeiramente, muito obrigada, Cássia, por esse convite. Eu fiquei muito feliz e também agradeço a todos os estudantes que estão aqui ouvindo, né, assistindo. Eu quero ouvir os feedbacks. Aqui estão meus contatos. Aqui eu vou apresentar para vocês o que eu estou fazendo agora, né? Então, eu me inspirei numa apresentação do Instituto Pindorama, que as ações desse instituto, que é uma ONG de permacultura, de ensino de permacultura, me inspiram muito, eu acho eles muito interessantes. Então, eu copio muitas ideias deles, porque eu acho que estão alinhados com o que eu acho que também é o melhor. Então, eles falaram assim, dividir para multiplicar. Quando a gente divide o que a gente tem, né, sementes, conhecimentos, multiplica, esse saber se multiplica com todos. Um outro grupo que eu tenho participado é um grupo chamado Nova Consciência. E eu achei uma fala, eles estão trazendo a questão das empresas do sistema B, a teoria U, a base, né, do grupo de estudos da Nova Consciência é a teoria U. E uma coisa, eu estudei muito a teoria U, mas eu não tinha percebido a importância de estar vulnerável. Então, a gente sempre luta para estar no topo ou para estar invulnerável, né? E ele mostra que um lugar muito interessante, que todos nós estamos vulneráveis. E isso é que faz com que a gente trabalhe junto com outras pessoas. E o método, né, experiência faz ciência, que eu gosto muito de experimentar. Ciência é conhecimento. Então, o conhecimento da gente, ele é consolidado, ele é adquirido, faz sentido, né, o que a gente lê, o que a gente escuta, a partir de uma vivência prévia, quando eu experimentei, quando alguma coisa, de alguma forma, isso teve um afeto, tem um sentido, né, um sentido mesmo de ser tátil. Então, as experiências, elas trazem sentido, né, ao conhecimento. O objetivo, então, desta palestra é apresentar uma visão conjunta de 4 projetos em desenvolvimento interligado que eu estou trabalhando. Esses projetos começaram a ser trabalhados desde 2015. Então, tem algumas coisas. Então, esses projetos, um deles, que é novidade, o primeiro deles é a novidade desse ano, que é uma coisa inédita, que aconteceu em 2020, que é o concurso Qual é a Sua Horta? É um desafio de impacto social, é um desafio de educação democrática, tem a ver com a cidadania. O outro projeto é a produção de frutas desidratadas, né, que muitos de vocês já conhecem. Outra novidade desse ano, eu estou propondo a criação de uma ONG, ou de uma OCIP, que é uma associação sem fins lucrativos, voltado para a educação gratuita, a educação científica. E o espaço multiverso, que seria o local, o lugar, o espaço onde abriga e cede, né, o espaço dessas ideias. As ações, elas acontecem por um motivo. Então, o motivo da ação, o ponto de início, uma coisa que sempre me instigou enquanto professora universitária, desde a iniciação científica e depois na atuação acadêmica, é encontrar o ponto de equilíbrio entre a competição e a cooperação. Alguns insights eu tive, o primeiro insight assim que fez muita luz foi uma informação de um professor peruano lá da UNILA, ele veio ministrar uma palestra, né, eles chamam de cátedra lá, e ele falou que existem igualdade de partida e diferença de chegada. Para haver democracia nos espaços, qualquer espaço que seja, é importante respeitar a igualdade de partida e diferenças de chegada. E eu achei isso muito interessante. Porque se a gente quiser que todos sejam iguais, a gente restringe o esforço pessoal, a busca de desenvolver competência. No entanto,
o justo, o correto é que todos nós tenhamos recursos básicos, o chão, seja nutrientes, informação, de forma igualitária. No entanto, nós precisamos respeitar as escolhas, né, e os esforços que cada um fez. Então, é justo que as pessoas tenham pontos de chegadas diferentes. E isso me ajudou muito. Outra informação foi a teoria U, a pesquisa, lembra das mentalidades econômicas que eu desenvolvi lá na UEG, as informações de Otto Scheimer, que ele fala dos desenvolvimentos, né, da mentalidade social, e que a gente tem estágios, né, de desenvolvimento econômico, cultural, social, e nós estamos passando atualmente por um processo gigante de mudança desses estágios. E uma outra informação, que outro pesquisador que eu achei interessante é Beck Hellig, que ele fala o seguinte, que existe uma lei, né, de equilíbrio em todas as relações humanas, e que essa lei entre o dar e o receber não é sobre a reciprocidade. Se eu dou uma aula para vocês, vocês todos vão me dar uma aula. Ele falou que não, que é diferente, que isso tem a ver com troca. Eu trago uma informação e vocês vão me devolver outras informações, outro feedback, outras coisas, né? Então, quem troca banana por banana continua embananado. Mas quem troca alface por tomate, por exemplo, enriquece. Aqui eu fiz essa minha ilustração para ficar mais claro, né? Então, quanto mais nós trocamos, então o que eu tenho, eu disponho, né? E aí vocês dispõem o que vocês têm. Agora eu vou falar do concurso, qual é a sua horta. Esse concurso, ele que eu propus, é um desafio social, e ele surgiu a partir de uma pesquisa da Controladoria Geral da União. Eles pesquisaram, né? Todo mundo mandaram um e-mail perguntando se eu tinha interesse em fazer parte de um curso de formação de cidadania. Eu falei que sim, um curso de 180 horas. Para quem eles enviaram esse questionário, essa pergunta? Eles enviaram esse questionário para todo mundo que acessou o sistema de ouvidoria do estado de Goiás. Então, foram, aqui de ver se eu consigo ler aqui o número, foram 2.397 respostas obtidas. E destas, 86% responderam que sim. Eu estou entre as 86% que responderam que sim. Recebi um convite para participar do curso, e era um curso de 180 horas. Então, 180 horas é muita coisa. Mas a estrutura com que eles apresentaram o curso, que é tipo um game, foi muito interessante. Nós realizamos 5 cursos teóricos, com teorias, onde tínhamos informação, líamos a informação e respondíamos questionário, e à medida que cada um desses cursos ia sendo concluído, a gente recebia um certificado. E foi em setembro, que é a etapa final, era o desafio de impacto social. Então, todos nós fomos convidados a escrever um projeto de desafio de impacto social. Eu peguei um projeto que eu tinha elaborado enquanto conselheira da saúde, num curso de capacitação lá, para resolver o problema da cidadania. Era bem no clima do SUS e de trazer saúde e bem-estar para a população. Esse projeto, então, foi colocado no modelo do curso e ele acabou sendo premiado. E o projeto Qual é a Sua Horta, o projeto que eu propus aqui em Niquelândia, ele ficou em terceiro lugar entre os 183 projetos enviados, o meu aqui ficou em terceiro lugar. Tá? E através de uma gamificação composta por diferentes desafios e tarefas, valendo pontos, o projeto objetiva incentivar a criação e a manutenção de hortas em seu município. O objetivo é despertar a consciência coletiva, a importância da ciência e tecnologia na manutenção dos ecossistemas vulneráveis e na preservação das queimadas no cerrado, bem como destacar o trabalho em equipes multigeracionais e multifuncionais, fomentando a interação entre avós, pais e filhos, com experiências e habilidades complementares. Qual é a correlação entre hortas e cidadania? Rousseau, né, que foi um dos grandes precursores da democracia atual, né, ele falou que
Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Também tem a correlação, também, George Witt, que ele é um dinamarquês que pesquisa a corrupção no mundo, né, e os processos de democracia. Ele pontuou, né, que a corrupção existe porque os recursos nunca serão suficientes para todos. Então, a percepção dos recursos serem escassos ou abundantes parece refletir diretamente na atuação socioeconômica dos cidadãos. Então, por isso que o objetivo desse projeto é justamente, né, trazer essa abundância porque a horta é extremamente abundante, né? Uma das grandes vantagens das hortas é que elas produzirem bens a partir de poucos recursos, gerando abundância. Contudo, são dependentes de manejo apropriado, elas dependem da tecnologia, elas dependem da informação. As hortas são adaptáveis a diferentes cenários, de um vaso, né, na janela de um apartamento até uma fazenda, e instigam uma busca ativa de soluções tecnocientíficas. E essa parte que é o meu desafio, né? Contribuir, trazer informações maravilhosas que tem da Embrapa, para que as pessoas, nessa brincadeira, nessa competição, nesse desafio, acabam melhorando as hortas que as pessoas já têm, que esses grupos já têm. Aqui nós temos um plano de ação. Mais adiante, lá no final, eu vou responder perguntas sobre esse plano de ação. Eu quero convidar a todos que queiram participar, que queiram me ajudar a implementar esse desafio. Todos são muito bem-vindos. E será necessário, sim, formarmos uma equipe. Eu já tenho parceiros chaves importantes que estão me apoiando. No entanto, parceria, eu não vou conseguir dar conta de fazer sozinha. Então, essa é a vulnerabilidade desse projeto. Ele é totalmente dependente de ajuda, né? É um projeto voluntário para a comunidade. E aí, é isso, eu conto com vocês. Lá no final, quem gostaria de saber mais sobre o projeto, por favor, me procure. Segundo projeto é das frutas desidratadas, que é a teoria das cores. Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu há muito tempo. Nada mais frio do que um conselho que não pode ser seguido. Geralmente se aconselho crianças comam mais frutas, ou jovens, para as pessoas terem uma alimentação mais saudável. No entanto, quem mora numa cidade, ou as crianças, é muito difícil elas levarem frutas para a escola. Eu vejo aqui pela minha cunhada, com 3 crianças pequenas, é impossível preparar frutas no potinho e para merenda escolar. O que ela faz? Ela compra biscoito e pronto, né? Aqueles já embaladinhos. E comprar frutas embaladas como se fossem bolacha ainda é fora do nosso alcance, porque não tem esse produto aqui. Então, eu vejo que isso é uma oportunidade de implementar, então, as belas teorias, tanto de desenvolvimento econômico, da teoria U, todos esses livros que eu andei estudando, e verificar como isso pode ser implementado na prática, no real. Então, a empresa tem como objetivo, né, desenvolver fonte de renda, geração de lucros, como toda empresa, né, trazer o meu sustento e o sustento dos colaboradores, das pessoas que eu possa vir estar contratando, fomentar o desenvolvimento agroindustrial aqui na região, porque se nós começarmos a produzir, vai estimular que outras empresas também produzam. A agricultura, se tem demanda de compra, os produtores vão ter interesse em produzir, porque vai ter, para quem vender, vai ter um sistema de escoar, né, essa produção. E também, uma das missões da empresa é subsidiar e manter a estrutura básica da ONG ou CIP, que eu pretendo criar, que tem o nome de Girafa Carotena. Aqui a gente sabe, então, que as hortas, elas atendem primeiro o próprio produtor. Então, gerando autossuficiência a quem cultiva, e isso é muito bom, porque as necessidades básicas atendidas, né, isso dá segurança para que as pessoas
busquem atender outras necessidades da pirâmide, psicológicas, né, através de terapia, participação de grupos, aumenta a coesão familiar, quanto mais recursos as pessoas viajam, vão buscar os parentes, participam mais de festas, autorrealização, podem fazer cursos, viajar, fazer uma especialização, inclusive no exterior. Então, com recursos, é, com a base atendida, todo o resto pode ser aprimorado. Um exemplo disso foi esse ano inteirinho que eu fiquei sem trabalho, né? Mas não sem emprego, mas não sem trabalho. E tendo a horta caseira de casa e não tendo muitos gastos, né, com a minha manutenção, foi possível. Então, eu fiz mais de 10 cursos certificados, só esse ano, tudo online. Fora das jornadas que eu participei, dos grupos, conheci muita gente. Então, tudo online sem sair de casa. Aqui é um pequeno vídeo que eu fiz, ele tem 1 minuto e meio, tá no meu Facebook, talvez muitos de vocês tenham visto já, que mostra o estado da arte que estava, né, a fábrica de frutas, a teoria das cores, até dezembro de 2020. Então, aqui, ó, desses cursos eu fiz um que é importantíssimo, que é assistente de controle de qualidade do Senai. É um curso de 80 horas. O tema de qualidade é o norte da atuação da empresa, é a teoria das cores, é a base, é o chão da fábrica. Então, toda a minha linha de pensamento é implementar esse sistema de qualidade já de início, mesmo que a gente vai conseguir o certificado daqui 2 ou quem sabe 5 anos, né? Porque tem que pagar muitas taxas e tal, e tem que ter um porte maior, mas a ideia é já começar desde o primeiro passo, implementando todos os protocolos de sistema de qualidade, e também é um dos pilares básicos das técnicas e dos métodos do ensino de ciências, que é lá da ONG, né, da girafa carotena. Aqui um outro certificado, fiz vários cursos também no Sebrae, gestão financeira, esse aqui é design de empresas, então isso me ajudou muito a, a consolidar, a criar um projeto. Aqui é um plano de negócio, ele tem 86 páginas e está tudo especificado. Então, o resumo do plano de negócio é esse desenho, tá? Todo o fluxo, né, de aportes, saídas e entradas, todos os elementos necessários para a empresa funcionar, tá nesse gráfico. E os detalhes, as informações detalhadas estão num documento escrito. Então, o que eu tenho feito também é cultivo de microverdes, que são superalimentos. Aqui tem cultivo de alfafa. Eu tentei montar uma fazenda vertical para a produção de microverdes. Eu peguei uma estrutura de um armário lá em casa que estava sendo jogado fora, eu reformei ele e criei uma mini estufa. Ela está funcionando maravilhosamente bem. Só que ela estava na varanda na casa da minha mãe e ela achou que aquele era um trambolho e não estava legal. E ela pediu que eu desativasse, então está guardadinho, está guardado. Para o momento que eu tiver um espaço adequado, eu vou voltar a produzir os microverdes. Essa é uma das fazendas que é o meu sonho, um dos meus sonhos, né? A fazenda vertical. E aí, num pequeno espaço, com máxima produção, com alta tecnologia. Isso é muito bom, porque é uma das tendências, né, de melhorar, de ter alimentos para todo mundo. Aqui sou eu, enquanto eu não realizo o sonho de ter a minha fazenda vertical, eu estou cultivando o espaço que eu tenho. Aqui é um lote, né, do meu irmão, e aqui é uma plantação de tomate. Nós plantamos 4 vezes os tomates aqui e agora que está nascendo, tá? Porque haviam galinhas lá da vizinhança que vinham e arrancavam os tomatinhos que estavam nascendo e até nós descobrirmos, levou um tempão, tá? Mas agora o problema já está resolvido, nós estamos com uns 10 pés de tomate crescendo. Também produzi, vi na internet, salada no pote, achei muito bom. Aqui, para mim, foi maravilhoso fazer a salada, porque eu garanto comer salada todo dia. Então, nós estamos fazendo salada no pote. Também comecei a fazer 2 cursos.
Esses cursos são online, eu posso fazer quando eu tiver mais tempo, mas é produção de leites, lacticínios vegetais para quem é intolerante. Então, eu não posso tomar leite. E aí eu comecei a produzir alguns leites para mim. Também estou produzindo pães e bolos sem glúten, que é para mim. Mas isso pode pode expandir, a gente pode atender outras pessoas. E com tudo isso, agora eu ganhei, né, de brinde esse espaço, que é uma casa. Fiz um contrato de comodato de usar esse espaço para instalar uma cozinha, né, na cozinha, um espaço exclusivo para a produção de frutas, não na cozinha da minha mãe. Então, esse lugar, ele não vai ser feito alimentos caseiros, simplesmente será processado as frutas e no espaço que as frutas estão desidratando, vai ficar ocioso, a minha ideia é produzir pães e bolos, massas, sem glúten e sem lactose. Porque não pode ter contaminação cruzada. Na cozinha da minha mãe, mesmo que a gente faça pães e bolos sem glúten, como eventualmente ela usa farinha de trigo, pode ter contaminação cruzada. Então, isso não pode ser oferecido para o mercado, somente para o consumo interno. E aqui está o espaço. Então, tem um espaço bem amplo, vai dar para ter vai ter o cultivo de hortas, a produção de frutas e também, se tiver mercado, a produção de pães e lacticínios de base vegetal. E se essa fábrica de frutas funcionar, espero que funcione sim, aí com os recursos, né, com os consumidores, eles vão trazer renda e essa renda pode auxiliar, inclusive, na manutenção da ONG de ensino de ciências. Então, eu faço a pergunta: ficou interessado? Quer aprender fazendo sobre frutas desidratadas, cultivos de microverdes ou cozinha inclusiva, que são para as pessoas que não podem comer muitas das comidas tradicionais? Quer ser estagiário, colaborador, aprendiz? Então, aqui fica o convite, né? Eu estou convidando vocês, todo mundo que tiver interesse, bora lá. Essa imagem que eu trouxe, né, da captação de recursos de água, que eu achei, eu precisava trazer essa imagem, porque nós aqui em Goiás, nós temos um recurso abundante, que é o sol, tem muito sol. No entanto, o nosso gargalo de produção é a água. Então, eu quis trazer isso, que seria um desafio, né, para a produção agrícola aqui, produção de legumes, de frutas, é realmente a captação de águas, criar um sistema de reuso de águas, e isso é uma das coisas que eu quero, que aí, como vai ser usado muita água para lavar as frutas, essa água pode ser reutilizada na própria horta, ou nos pomares no entorno. Então, aqui, esse é o terceiro projeto, né? Qual é a diferença entre uma ONG e uma OCIP? Eu não sei exatamente qual é a diferença. Conversei com várias pessoas e não ficou claro para mim qual é a diferença. Porque, como eu nunca atuei, eu nunca tive uma experiência numa ONG, eu não sei exatamente qual é a diferença. Eu só sei que ambas são associações sem fins lucrativos. Nós temos, então, o nosso objetivo desse ano de 2021 é criar a ONG. Eu já li vários estatutos. Então, quais são as etapas? A primeira é a convocação dos associados. Como é uma associação sem fins lucrativos, e uma das formas de buscar associados é através desse evento, de eventos como esse, de palestras, onde eu apresento as ideias e tenho a oportunidade de estar conversando com vocês. Daí o segundo, a partir desses associados, dessas pessoas interessadas, a gente precisa elaborar o estatuto, mesmo que eu tenha alguns modelos de estatuto, e o regimento interno. Tendo pronto o estatuto e o regimento interno, precisa organizar um ato, uma cerimônia de fundação da ONG. A identidade, missão, valores e visão já estão pré-estabelecidos. Então, isso eu já amadureci há alguns anos, né, que tem o foco do ensino de ciências. Girafa tem a ver com a comunicação não violenta, que a girafa é símbolo da comunicação não violenta, porque ela tem o maior coração
proporcionalmente ao corpo no mundo animal. Então, a girafa, ela é. Eu até tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo dessa mascote, né? Da mascote girafa carotena. E o caroteno, porque de modo similar à fotossíntese que ocorre nas plantas, a partir da clorofila, existe um inseto, o pulgão da ervilha, que é aqueles pulgãozinhos, sabe, que dá nos feijões. Esse pulgão que vive na ervilha, ele é capaz de, quando não tem recurso, quando ele não consegue captar a seiva das ervilhas, através da luz do sol, ele produz caroteno, e a partir do caroteno ele faz fotossíntese, ele consegue gerar energia para ele, tal como as plantas. Claro, não com a quantidade necessária, mas ele consegue sobreviver alguns dias sem se alimentar só através da energia do sol, através do pigmento caroteno. Precisa de comer caroteno, a gente precisa da vitamina A para poder ter visão. Uma das missões, então, dessa ONG é promover oficinas de ensino de ciências da natureza, ações similares àquelas que eu desenvolvi lá na UEG, junto com. A gente fez oficinas, não fizemos mais por falta de tempo, de recurso, mas a ideia é realmente implementar um sistema de oficinas, de atividades práticas para que as crianças possam aprender sobre ciências da natureza. E contribuir, então, para a realização também um dos objetivos, então, da ONG é contribuir para a realização do concurso Qual é a Sua Horta, estar alinhado com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e criar um programa de estágios, tá? Então, a ONG também ajudaria nisso, formando facilitando a interação entre empresas e pessoas que precisam estagiar. A base do ensino de ciências, né, da ONG Girafa Carotena é o método micro ao macro, que ele foi inspirado no método Kumon. E ele tem como base também o sistema de qualidade total. Então, que ele tem como base os procedimentos operacionais de investigação científicas da Embrapa, que é o mesmo da Fiocruz, que é a mesma processos de pesquisa do Instituto Butantan, que é o mesmo que a gente precisa para certificar um produto, colocar no mercado, tem aqueles selos, né, de ISO 9000, ISO de qualidade ambiental, todos esses selos. Então, a base, a linha do raciocínio do ensino de ciências é a partir dessa demanda cotidiana. Então, qual é o nosso gargalo de nós não termos tantas empresas e precisarmos comprar insumos de outros países? É porque a nossa mentalidade científica, ela não está, a gente não consegue trazer isso para os estudantes na estrutura da escola. E aí esse método tem esse objetivo de ensinar ciências desde a tenridade e a partir de um método alinhado com esses protocolos que essas empresas pedem, né, para aceitar os produtos lá fora. Inclusive, eu estava fazendo uma revisão da Associação Internacional de Exportadores de Frutas e eles requerem a rastreabilidade da fruta, ou seja, sistema de gestão da qualidade. Então, para a gente poder estar vendendo produtos, né, para o mercado internacional, para a Europa, para a Ásia, e esses grandes mercados, eles querem os produtos certificados. Então, nosso objetivo é levar isso como uma brincadeira, e aí a criança aprende brincando, e quando chegar na empresa, quando for adulto, ela já vai entender por que de certos processos, de anotar certos dados e tal, tudo vai ficar mais fácil. Então, aqui nós temos algumas fotos, né, da aplicação do método, aqui lá na Unila. Aqui num projeto de uma comunidade, que rio é esse, essa ação nessa comunidade lá em Foz do Iguaçu, que era no Colégio Agrícola, técnicos em Química, eles que me inspiraram também, muitas das vivências nesse projeto, é que me inspirou a criar o projeto Qual é a Sua Horta? O que significa Qual é a Sua Praia? Né? Ele falou, o que é essa expressão no Rio de Janeiro? Porque é uma expressão de lá, qual é a sua praia? Aí ele me disse, não, qual é o seu espaço? De onde você vem? Qual é... E eu disse, nossa, legal, legal, gostei, vou levar esse nome para o projeto. E um nome, né, um nome bem alinhado, geralmente ele conta muito, né, para ser destacado como foi o projeto
qual é a sua hora. Aqui tem umas certificações, né? O método micro-macro, ele está registrado na Biblioteca Nacional e a marca também está registrada. Então, temos os registros. Aqui tem uma linha do histórico. As ideias começaram lá em quando eu estava no mestrado, aí foi desenvolvendo e tal. Aqui na UEG, né? Depois já registrado a marca. Esse ano eu também fiz o curso lá do MEC sobre da base curricular comum, sobre o novo ensino médio, o que mudou em relação do ensino de ciências da natureza. Então, isso aqui também eu já atualizei. O novo currículo do ensino de ciências, ele está sendo atualizado, tem até o ano 2022. Então, eu já fiz o curso, já anotei tudo e já estou as oficinas, tudo que for sendo feito, né, pela ONG ou CIP, terá como linha também atender o novo ensino médio. A Itaipu lançou a Escola Internacional de Sustentabilidade o ano passado. Esse curso é online e é para todo mundo que queira. Então, uma das formas da gente. Eu uso as minhas mídias sociais, como Facebook, e para sempre curtir as informações que me interessam, porque aí esse convite apareceu no meu timeline, né? Como aquelas informações patrocinadas. Aí eu fiz esse curso, eu já tinha trabalhado lá na Unila, na, enquanto quando eu trabalhei na Unila, eu já tinha feito o curso de formação de educadores ambientais pela Itaipu, que era um projeto voluntário e onde eu coordenei aquela comunidade de aprendizagem. Que rio é esse? Todas essas ações foram ações voluntárias, tá? Então, as instituições ofereciam para a gente os espaços, né, o transporte. No entanto, o tempo, né, o atuar lá era uma ação totalmente voluntária, não era remunerada. Mas eu gosto disso, né? Eu sou bióloga e eu acho que faz parte da minha formação ou da minha vocação, do meu juramento, né, contribuir para a saúde dos ecossistemas. E eu me realizo fazendo esse trabalho. Então, esse curso, todo mundo que tiver interesse pode fazer, ele é online, né? Quem tiver interesse, por favor, me comunique aqui que eu passo o link, né? E é um curso fantástico. Ele é uma das poucas empresas no mundo que está conseguindo fazer o que foi proposto, tá? São 40 anos que ela vem atuando, então eles têm, assim, uma experiência muito vasta de processos, de trabalhar com comunidades, da educação ambiental, porque a água é um recurso de todos, ninguém é dono da água. Então, o lago da Itaipu precisa da água, mas os agricultores precisam da água, todo mundo precisa da água no entorno. E o que eles fizeram é incrível, assim, porque com as medidas socioeducativas, que eles chamam, do uso desse recurso, o lago da Itaipu está muito mais jovem do que o previsto, porque não há assoreamento, né? O ensino, né, dos terraços, todos aqueles processos tecnológicos e a discussão constante tá assim, tá maravilhoso. Então, eu acho que é um curso assim, é o Brasil, somos nós, é aqui, né? Somos nós que estamos fazendo isso. E eu acho que a gente precisa valorizar, porque é muito lindo esse trabalho da Itaipu. Aqui, então, a carinha, né, da, da- do espaço da girafa carotena. E o que que nós traríamos, né? O que seríamos aqui? Então, seria um coworking. O que que é coworking? É um espaço de trabalho compartilhado. Então, naquela casa que vocês viram, que está meio feinha, mas eu estou trabalhando para ela ficar bem bonitinha, eu fiz a foto agora como ela está agora, né? Então, o coworking é um lugar de espaço compartilhado. Então, nessa casa vai abrigar, então, a fábrica de frutas desidratadas, talvez a produção de pães e leite sem queijo e sem lactose, a ONG Girafa Carotena, hortas, composteiras, estágios, né? A gente pode trazer estagiários da área do curso de agrotecnologia, agropecuária não,
porque não vai ter gado, só hortas. Então, para atuar ali, para ajudar a gente a dar o apoio técnico para melhorar a produção das hortas, que depois a gente pode usar isso para desidratar, como temperos, chás. Então, vai alimentar a produção da fábrica. E a ONG, então, tem espaço na casa, ali, com varandas enormes, para a gente organizar as gincanas, as oficinas de ciência. Também vai ter um escritório exclusivo, e eu vou montar lá um estúdio para poder gravar aulas, vai ficar tudo mais fácil. Aqui eu estou no improviso, então vai ter um lugar legal para a gente poder preparar material em AD e tal. Então, o que seria o espaço multiverso? Fica bom para vocês verem assim, tem que aumentar. Então, a primeira etapa, o que a gente vai fazer? Que o meu convite, a primeira etapa que eu estou fazendo agora, eu já tenho um grupo de estudo e de trabalho. Então, uma das coisas assim que eu só estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo devido às parcerias que eu formei. Então, eu faço uma permuta, né? Porque eu estou sem, tipo, descapitalizada, então eu faço permutas. E isso, então, me ajudou muito. Então, a parceria de ter esse espaço com contrato de comodato está possibilitando isso. O grupo de estudo, eu participo de grupos de estudo com permacultores, então eu assisto palestras online, recebo feedback, anoto, e esse grupo de estudo é ideal que ele aumente, que a gente possa ter encontros presenciais e online. Quais seriam as ações, primeiras ações desse grupo de estudo? É criar oficinas de identificação de valores e propósitos de vida, porque é extremamente importante que nós atuamos, o que, que faz uma pessoa motivada, ela precisa saber qual é o motivo da ação. Isso é importante. Elaborar estatutos e o regimento interno da associação e instituir a associação fins lucrativos. Então, o grupo de estudo tem a função básica de criar essa ONG, né, ou essa ALCIP, essa associação sem fins lucrativos. Deixa eu passar aqui um pouquinho, vou voltar aqui. O que que é assim? Uma coisa aqui, ó. O seu tempo é limitado. Não o desperdice vivendo a vida de outras pessoas. No entanto, como é que eu vou saber se eu estou vivendo a minha vida ou a vida de outras pessoas? É através da identificação do propósito de vida, que não é tão fácil de descobrir, sabe? De leva algum tempo. Mas depois que a pessoa descobre, fica muito mais fácil ela fazer a escolha e se vincular a grupos no qual ela possa colaborar, né? Ou esse grupo pode colaborar para que ela realize seu sonho. Então, esse dia eu estava falando com o meu sobrinho e ele estava falando sobre o tempo, né? O tempo é uma coisa muito doida da gente entender. E aí eu fui explicar para ele, né? Não fui explicar, eu botei algumas perguntas para ele entender o tempo. E eu falei assim, o tempo em um livro, né? A gente vai pensar só no tempo em um livro. Nós temos o tempo do insight da ideia, quando o autor teve a ideia de escrever o livro, não vai ser necessariamente o tempo que ele vai escrever. Depois tem o tempo da escrita do livro, em que ele vai fazer pesquisa, vai elaborar melhor a ideia, vai escrever o livro, vai publicar o livro. Tem o tempo da narrativa da história, né? Como é que como é contado a história, né, a partir desse insight lá no livro, se é no passado, se é no futuro, se é no presente, que tempo está essa história dentro do livro, e também tem o tempo da leitura do leitor, né? Cada um vai ler o livro, se caso interessar, no seu tempo. E isso eu acho fantástico. O livro, para mim, é uma coisa maravilhosa, porque ele permite que cada um leia e busque a informação no seu tempo. Quando a gente faz muita coisa, assim, o tempo, quando a gente é jovem, é uma coisa que dá muita agonia, assim, tipo, eu vou dar tempo de fazer tudo? Então, o tempo, uma coisa que eu fazia muito, uma reflexão que eu fazia quando eu ficava muito atucanada, assim, muito ansiosa, relaxa, há um tempo para tudo e para todos. Beleza, calma, qual é o tempo de agora? O que é possível fazer agora? Então, nesse tempo, o que eu posso fazer agora é beber um gole de água.
o agora, ele é muito importante para a gente ter foco e realizar os projetos. Então, qual é o seu projeto? Se eu sei qual é o meu projeto e eu vejo que eu tenho tempo para realizar ele, eu posso levar 20 anos, 50 anos, o que eu preciso fazer agora? Isso é importante, tá claro. Então, contribuir com algum desses. Isso, agora a pergunta que eu faço: contribuir com algum desses projetos contribuirá para a realização de seus sonhos? Isso é muito importante você saber, né? E se você não souber a resposta, seja curioso, venha participar dessas reuniões, desse grupo de estudo, para saber essa resposta. Tá? Então, a curiosidade, o tempo de buscar informação, de conhecer, de não saber a resposta, de viver com a dúvida, é um tempo importante também, né? Esse tempo de não saber qual é a resposta. Então, esse espaço multiverso é um espaço de desenvolvimento de habilidades e competências científicas multidisciplinares do microcosmo ao macrocosmo. A ideia principal era do microscópico ao telescópio, que seria só as oficinas de ciências. No entanto, eu participando desses projetos de permacultura, dos projetos de educação cidadã, eu vi que vai além disso. Esse do microcosmo ao macrocosmo, eu vi um feedback de um evento que eu estava participando, que falou que era do indivíduo ao social. Então, vai uma única pessoa, do micro, né, do meu espaço pessoal, ao espaço comunitário, ao espaço macro, né, das nações e tal. E aí, então, era para ser, a ONG era para ser espaço multiverso. Mas eu vi que eu não tenho propriedades para, não propriedade, digamos assim, não me pareceu, pareceu demais eu ter uma ONG com esse nome, porque a diversidade, a multidisciplinaridade de ideias vai muito além do que eu estou propondo. Então eu pensei, vou botar uma ideia bem original que é minha, né? A girafa carotena foi um insight, então ela é uma filhota minha, eu que criei ela, e vou dar esse nome à ONG. E o espaço multiverso é só um espaço, né? Eu não preciso. Eu já vi que tem espaços, ou pode ser de ciência, pode ser. Então, esse espaço é só um espaço online, virtual. Ele pode ser, como eu vi aqui, ó, ele pode ser um coworking, que é esse espaço de trabalho compartilhado, de ter uma mesma cozinha e diferentes empresas, né, poder usar esse mesmo espaço. Ser um co-living, por exemplo, lá na casa, vou morar eu na casa e vai morar também meu irmão. Então, vai ser um espaço de residência, que mais de uma família vai morar. Lá o espaço multiverso também pode estar, através do grupo de estudo, estar fomentando, então, uma incubadora empresarial, um clube de estudos que vai poder, pode ser online ou presencial, pode fomentar o cooperativismo, a cooperação, as técnicas de permacultura, porque a horta eu tenho aplicado as técnicas de permacultura. Também sonho em criar uma fazenda vertical, que já tem aquele primeiro andarzinho que vocês viram, né, que eu estou produzindo, que são 2 andares de horta, mas já é a minha fazenda vertical e espero que ela seja produtiva. Tem fazenda escola, a gente pode ter fruticultura, já tem horticultura e tal. Então, essa aqui é o espaço, olha só, uma casa, né? Mas eu espero conseguir dar uma roupagem, né? Dar uso. Então, o espaço é esse e o tempo, né? E os tempos de cada projeto, o tempo de cada. Então, tudo isso a gente pode estar organizando à medida que vá tendo colaborações, cooperações, colaborações, trocas, permutas. Então, olha aqui, como isso está sendo possível? Isso está sendo possível porque eu estava aguardando, né? E eu pensava em fazer isso lá para o julho, mudar a casa, reformar a casa e tal. Mas eu participei de um evento da prefeitura, né, da Secretaria de Turismo, que eles estavam premiando pessoas com economia criativa. Enviei o vídeo lá da teoria das cores da empresa, eu fui premiada, e esse recurso
eu estou investindo todo ele na reforma desse espaço, em adequar esse espaço, pelo menos primeiro a cozinha, primeiro só vou cuidar da cozinha, porque é produtivo, e à medida que a cozinha vai gerando dinheiro e tal, aí o resto vai ser feito no tempo, né? Tá vendo qual é o tempo? Não é o tempo que eu quero, é o tempo possível. Então, respeitar o tempo das coisas é um desafio, né, pra gente, para todo mundo, e para mim também. Então, e eu estou muito grata porque eu estou conseguindo agora é o tempo de fazer a cozinha. Eu com a cozinha, por exemplo, se não tiver demanda de frutas desidratadas, né, porque depende da compra e tal, né, eu pensei, vou tentar também oferecer pães e laticínios sem leite, sem lactose. De repente, pode ser uma fonte de renda básica para mim poder me manter ali de uma maneira autônoma, sem depender, né, dos recursos da minha família. Então, formado esse grupo de estudo, que ele já está em andamento, mas novos colaboradores, vocês, todo mundo que quiser participar só de curioso, gente, venha participar, né? Será muito bem-vindo. Vamos, eu não sei ainda se vai ser presencial ou online, mas nós podemos decidir como for melhor. Por enquanto está acontecendo online. Então, quais são os objetivos desse grupo? É instituir a associação sem fins lucrativos. Uma vez que se tem uma ONG, né, uma associação sem fins lucrativos, a gente pode promover ações de captação de recursos e geração de emprego e trabalho, organizar eventos de ensino de ciências, por exemplo, uma incubadora empresarial, conseguir, então, dar mais gás, mais força para o projeto Qual é a Sua Horta, oferecer gincanas, feiras e Olimpíadas de Ciências. E também, aqui eu tenho 2 convites para participar, levar as oficinas de ciências, do micro ao macro, esse método de ensino, para ecovilas. O primeiro convite é para mim estar lá em São Paulo, em São José dos Campos, numa ecovila, em abril, né? E isso está sendo um grande desafio. E também, esse convite, tá vendo? Essa demanda de atender essa ecovila lá em São Paulo, é que também me colocou muito gás, assim, de estar trabalhando. Porque quando você tem demanda, a gente corre atrás e começa a organizar as ideias e ver o que eu preciso fazer para, em abril, em meados de abril, estar atuando, estar indo lá para essa ecovila levar as oficinas de ensino de ciências, tal como aquela da água e suas propriedades, que eu fiz ali na UEG, muitos de vocês puderam participar, né, acompanhar, então vocês já sabem mais ou menos o que é. E lá eles também querem, nessas ecovilas, implementar hortas sustentáveis com as técnicas da permacultura. Então, e aqui atuar nessa ecovila, lá nessas ecovilas, é uma oportunidade de remuneração. Aí a ONG, ela não tem fins lucrativos, mas os seus colaboradores podem sim receber honorários pelos serviços prestados, tá? Então essa associação, né, então a gente estabelece lá, tudo isso tem que ser visto como faz, tá? Eu tenho que aprender ainda. Mas a gente pode estar sendo remunerado pelo trabalho, mas no final o lucro todo gerado pela associação, no final no lado do balancete, o lucro não pode ser dividido entre os sócios, né? Entre os fundadores. Ele precisa reverter para a própria fundação, né? Comprando computadores, equipamentos, talvez um trailer. Estou sonhando bem alto para poder viajar nas comunidades mais distantes, levar ensino de ciência. E também, né, a ONG também ajudará a promover ações de captação de recursos para, para fomentar a empresa de frutas desidratadas, né? Então, e essa empresa, quando tiver demandas, pode criar novos empregos formais e também fomentar e estimular o surgimento de outras novas empresas na área do setor ou em outras áreas. Então, isso é um ecossistema totalmente interligado, que, então, baseando assim, sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. E tem um resuminho, né, dos projetos, que seria, esse espaço é um espaço virtual ou físico que acolhe as ações da ONG e as ações também
da fábrica, os grupos de estudo, a incubadora empresarial e tudo que for vindo, né? Então, os contatos, os grupos, esse espaço não é um espaço físico, ele é um espaço muito além do físico, né? Então, os valores aqui eu coloco a cientificidade, a trabalhidade, eu gostei dessa palavra, eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que um dos. O, o trabalho, né? Uma vez eu ouvi que São Francisco falou que o homem nasceu para voar, o homem nasceu para trabalhar, assim como os pássaros nasceram para voar. E eu achei isso maravilhoso. Então, o trabalho é uma forma de nós nos realizarmos e realizarmos sonhos e estarmos atendendo, né, outras pessoas. É o espaço que é diverso, por isso que o multiverso ele é diverso, ele tem diversidades. Ele começa com um programa de estágios. Esse programa de estágio ele só pode ser proposto, elaborado a partir, então, da fundação da Associação Sem Fins Lucrativos Girafa Carotena, que precisa de no mínimo 5 sócios, né? Eu sozinha não posso fazer. Então, eu estou procurando pessoas que tenham interesse, né, em se associar e me ajudar a criar essa ONG. As frutas desidratadas serão, então, já são uma instituição mantenedora, cedendo espaço, né? Energia, computadores, luz, para a ONG, para a associação. E um desafio que nós temos que fazer agora, que está aí, está rolando, né? Que já começou, qual é a sua hora? Perguntas? Bora lá? E aqui, muito obrigada. Bom, pessoal, obrigada, Tonise, pela belíssima apresentação, maravilhosa. Eu gostaria de saber se alguém tem algum questionamento e que posso falar agora, por favor. Questionamento não, assim, porque a Denise explicou bem, mostrou bem como que vai funcionar, como que funcionam os projetos, mas eu quero parabenizar ela por todos esses projetos. São ideias muito criativas que com certeza vai seguir em frente aí. E parabéns, Denise, pela iniciativa, por ter recebido esse prêmio aí da prefeitura, né? Vamos seguir Nossa, juntos. Eu não vou prometer participar do projeto, porque minha vida anda nesses últimos dias um pouco mais corrido do que o normal, mas na hora que eu tiver uma oportunidade, eu quero sim conhecer, igual você disse, como pelo menos como curioso, mas eu quero conhecer sim, esse espaço que você tem, das frutas desidratadas, tenho interesse, tenho curiosidade de ver como que funciona. beleza, será um prazer receber. Eu falei que eu não tinha pergunta, mas eu tenho. Lembrei agora. Onde que é o seu espaço? Se você falou, eu não escutei, não percebi. Não falei. É uma fazenda aqui no Colina Parque, do lado da minha casa, do lado da casa da minha mãe. Ah, então é dentro da cidade mesmo. Isso é dentro da cidade, Tonise, ela é aqui na aberta para cidade. visitação? Oi? Você está abrindo ela para visitação? Sim, sim, sim. Para visitação, porque ela, assim, a gente está em reforma, tá? Então hoje ela tá, mas se quiser conhecer agora, conhecer daqui 6 meses, porque é um processo, né? Tá aberta a visitação, sim. Pode vir conhecer o projeto e se tiver afinidade, quiser colaborar com a gente também, é muito bem-vindo, né? Você já tem alguma pessoa lá te ajudando, assim, fora, sem ser da sua família? Ou você está Sim. sozinha por enquanto? Já, assim, quem são os meus colaboradores, né? São, por exemplo, pessoas lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, que têm interesse em revender as frutas desidratadas lá. Então, isso foi um gasto, assim, muito... Porque como é que eu vou produzir frutas e se ninguém comprar, né? E aí, então, isso o meu amigo ligou, ele é biólogo, né? Ele mora em Uruguaiana e ele, acho que ele viu o vídeo, ele falou, Denise, se você tiver frutas do cerrado, em especial frutas exóticas, né? Que nem o jenipapo, jaca não é daqui, mas ela dá muito bem aqui, lá no sul não existe jaca, eles têm interesse, sabe? E eu disse, gente, para mim atender essa demanda, eu não vou fazer isso sozinha. Se eu levar essa demanda para a comunidade, né, para os produtores rurais, aí sim, a gente juntos
consegue atender, né? Eu desidrato, eles fornecem a matéria-prima, e aí a gente consegue estar atendendo esse público que tem esse interesse. O É, jenipapo, ele é rico em ferro, ele é rico em ferro. E ele, quando é in natura, ele tem um cheiro que para muitas pessoas é desagradável. Quando ele é desidratado, ele perde esse cheiro, ele muda as características e ele fica muito saboroso. além desse seu colega lá do Sul, você já ofereceu, já mostrou seu projeto para os mercados aqui da cidade mesmo? Sim, sim, já mostrei. Para atender o supermercado, eu preciso ter autorização da Anvisa. Por isso que eu fiz esse projeto, ó, agora vocês vão poder me ver, né? Por isso que eu estudei, eu fiz esse projeto aqui, foi feito até junho. Eu fiz o projeto, olha aqui, ó, todo prontinho. Ali eu só montei o mapa, né? Mas tá tudo detalhado aqui. Eu levei para 3 agências bancárias aqui, em Niquelândia. Os gerentes todos gostaram do projeto, falaram, a gente aprova. E eu disse, calma, calma. Aí eu falei com um amigo meu que é arquiteto para ver a estrutura da fábrica, e ele me deu várias ideias super legais, sabe? De fazer como que os visitantes pudessem vir visitar a fábrica e acompanhar todo o processo de produção e tal. E aí eu pensei, falando com o Yuri, né? Lembra do Yuri? E aí eu tava falando com ele, ele me deu a ideia assim, ele tava falando que se começar sem empréstimo bancário, né? E eu pensei, gente, eu vou começar com empréstimo bancário e vou ficar muito aflita. Eu vou começar sem. Aí eu deixei quieto, vou começar fazendo com o que eu tenho. Então, para atender os mercados, eu preciso ter uma fábrica com pé de altura de 4 metros, toda dentro das normas específicas da Anvisa, para poder ter o certificado e poder vender no mercado. Porque se não tiver autorização da Anvisa direitinho, o que acontece? Vem a fiscalização, recolhe todo o produto e multa o supermercado. Eu pensei, e agora o que eu faço? Aí meu vizinho aqui, que é agrônomo, ele me disse, Denise, vai falar com a vigilância sanitária e começa somente com o selo de inspeção da vigilância sanitária. Daí eu não atendo o mercado, um produto mais, eu posso vender na feira, em mercadinho, não sei, mais pessoal, entende? É mais trabalhoso o processo de venda, que eu tenho que investir mais na venda, porque eu tenho que levar o produto até o consumidor, né? E eu vi que agora tem uma cooperativa que eu achei fantástica, que é do Instituto Tiradentes, que é online, né? Você oferece o produto online. Aí, nossa, isso foi uma luz, assim. Já falei com ele que eu quero ser sócia da cooperativa e tal, porque aí a gente consegue atender, levar o produto até o consumidor. Mas a ideia da fábrica é realmente ter, fazer a fábrica, mas nesse ano aqui a gente vai estar se estruturando. Vou usar aquele espaço da cozinha, né? E vou atender numa escala pequena. Mas à medida que vai tendo demanda, a gente vai falando com os produtores, o pessoal também tem que se preparar para poder produzir. O que adianta ter uma fábrica gigante, gigante não, mas ter uma fábrica e não ter o insumo. Por exemplo, não ter o abacaxi, não ter a melancia, não ter o genipapo, sabe? Então, isso é uma educação social integrada. Eu não posso produzir uma fábrica sozinha. Tem que ter um ecossistema pró alinhado, sabe? Um sistema que retroalimenta o outro. Tem que ter os seus Mas eu. fornecedores, né? Oi? Tem que ter os seus fornecedores, né? Sim, sim. E a minha ideia é justamente criar a Girafa Carotena, esse espaço de educação, para ir formando a comunidade toda para fazer já começar a produção com aquele selo de qualidade internacional para poder exportar. Então, o trabalho aparentemente voluntário da ONG, que seria gratuito, ele pode estar revertendo frutos daqui 2 anos, daqui 5 anos, porque o mercado internacional é muito grande para frutas, né? E no Brasil também, nós não atendemos, a produção brasileira ainda não consegue atender a demanda do próprio Brasil. O consumo de frutas no mundo, né, em média não, a OMS recomenda que nós deveríamos ingerir 100 quilos de fruta por ano. E aqui no Brasil, em média, se consome 56 quilos. Então, pode ainda ter aumentar muito o mercado consumidor. E na região do Amazonas, as crianças não recebem nenhuma porção de frutas na merenda escolar, que é um problema sério, né, da merenda escolar.
E lá, em muitas épocas do ano, as crianças não recebem nenhuma porção de frutas. E precisaria, né? Estar recebendo, pelo menos uma porção. Pode fazer mais pergunta? Sim, sim. Então, esse pessoal que fornece para você são fazendeiros aqui da região mesmo? Não, não. Eu pego no CA, eu produzo, né? Muitas das coisas eu produzo. E eu estava pegando no como que é? Serasa. Não é Serasa, não. Ceasa. No Ceasa. Ceasa. Isso, no Ceasa, lá em Anápolis, né? Então, mas o ideal seria pegar mais perto aqui. Eu já comprei abacaxi na rua, né, dos produtores, né? Mas eu não, a minha escala de produção é pequena, gente, é bem, bem experimental, sabe? Agora sim, se eu começar a produzir mais, aí sim, quando o mercado precisa ter uma constância para os consumidores na entrega do produto. Aí sim eu vou atrás, porque como eu estava sem recurso, eu dependia do recurso dos meus parentes, né? Para produzir, estava bem, bem, bem pequeno. Mas eu acho que eu fiz o suficiente, sabe? Fiz o suficiente para fazer essa vitrine e para aumentar a escala. Então, esse ano pretendo aumentar um pouquinho mais a escala, né? Tem uma outra pergunta. Uhum. Sobre o processo mesmo da desidratação das frutas, isso diminui algum nutriente dela ou não prejudica em nada os nutrientes? Assim, os nutrientes, por exemplo, como ferro, não prejudica em nada. Açúcar, né? O que diminui muito é a quantidade de água. A água restringe bastante, né? A água praticamente sai toda a água da fruta. Fica 12%, né? 15%, dependendo da fruta de água ainda. O que pode, às vezes, assim, diminuir, com o passar do tempo, ela perde um pouquinho das vitaminas, mas, assim, tipo, eu não sei, mas acho que perde, tipo, 5%, mas não é significativo, é um pouquinho, sabe? Não é, mas ela mantém praticamente as mesmas propriedades nutritivas da fruta in natura. O que pode perder um pouquinho é das vitaminas, só. Mas E carboidrato, fibra, ferro, os minérios todos ficam intactos. Uhum. Como que a gente faz para comprar? Ah, sim. Na Nutrimais você Agora, encontra, Gil. isso, na Nutrimais, na Nutrimais. Eu já Tudo comprei fruta? lá Sim. as frutas Uhum. desidratadas. Eu já comprei lá, Isso, inclusive falei que conhecia você, né, Tanise? Aproveitar a Ai, que oportunidade. legal. Quero te parabenizar, porque de verdade eu acho que você é uma pessoa muito determinada, muito focada. E eu admiro muito isso em você, me espelho em você nisso também. E no dia que eu estive lá, que eu compro muita castanha, eu gosto de castanhas. E Uhum. eu vi o seu produto lá, e eu comprei, ainda falei para o dono da loja, o Cleiton, falei assim, olha, a pessoa que produz isso aqui é uma pós-doctor. Ela é uma pessoa muito Uau, obrigada. estudiosa. Te elogiei muito, Uhum. porque é verdade, você é uma Sim, pessoa muito estudiosa, muito esforçada, Tanise, parabéns, viu? Projetos obrigada, excelentes que obrigada. você nos apresentou aqui hoje. Isso. E obrigada. Então, eu forneço pouca fruta lá porque eu estou produzindo pouco. Mas a ideia agora, com a cozinha lá bem organizadinha, eu posso estabelecer uma rotina, né, de todo dia produzir de maneira constante. Aí eu posso aumentar a diversidade de frutas também, né? Posso estar atendendo, pelo menos lá junto com a cooperativa, se eu tiver asso- associada a essa cooperativa, né, online, de vendas online de produtos aqui da agricultura familiar aqui de Goiás, daqui de Niquelândia, também vai ser um estímulo. Então, o que traz muito estímulo é os consumidores, né? Então, mas o consumidor precisa conhecer esse produto. O que mais? Eu preciso também ter as condições adequadas de produção para manter a padronização, para sempre fazer igual, do mesmo jeito, sabe? Então, eu vejo assim, não dá para fazer no improviso, né? Porque é simples de fazer, no entanto, o tempo de desidratação tem que ser sempre igual, né? Eu não posso um dia desidratar, por exemplo, desidratar demais, porque daí a fruta fica seca, né? E a fruta tem que estar amadurecida no ponto exato. Então, eu não posso desidratar uma fruta que está muito madura, que ela não desidrata. E se ela estiver verde também, ela vai ficar dura.
a fruta tem que ser uma fruta de excelente qualidade, aí o produto fica bom, né? Então, eu tenho que ir lá no Ceasa, eu tenho que comprar a melhor fruta, né? Para fazer a fruta desidratada, para garantir a qualidade do produto final, né? Padronizado. Então, tudo isso eu aprendi esse ano na prática. Tanise, você Uhum. falou que provavelmente você vai fazer essa. Vai atender também ao público lá do sul, né? Do Paraná. Isso, do Paraná, né? A Thaís me falou, e o Daniel lá de Uruguaiana. Aí, O que que nós... como é que você já pensou na logística Não, para. não pensei. Por isso que tem esse grupo de estudo, por isso que estou convocando a ONG, porque eu não, a minha mãe Denise, uma pessoa sozinha não faz tudo. Eu disse, mãe, eu não preciso fazer tudo, eu só preciso fazer a minha parte, né? E aí, uma das a minha parte fazer é comunicar, é organizar a estrutura, né, e comunicar. E à medida que eu for andando, vai surgir os parceiros, as parcerias, né, as pessoas que queiram estar colaborando, pensa assim, não tenho nada para fazer, estou desempregado, não tenho nada. Bora lá ver o que está acontecendo, sabe? Bora aprender, sabe? Eu não garanto emprego, agora nesse momento eu não consigo empregar ninguém. Mas de repente, daqui um ano, daqui 6 meses, se tiver demanda, se a gente tiver estrutura para estar atendendo, beleza, aí vai começar vir dinheiro, né, dos consumidores, aí dá para fazer contratação e tal. Mas para isso precisa a gente precisa estar, como é que se diz, regulamentado, a documentação pronta, o processo de estudo ele é importante, elaborar os documentos. Então, esse documento que eu fiz aqui do plano de negócios, ele é muito bom, ele já me ajudou muito porque é muito mais fácil conversar com o gerente do banco, com as parcerias que estão chegando, né? Meu irmão está vindo lá de Caldas Novas e ele vai ser um parceiro-chave também para me ajudar nisso, porque ele vai trabalhar 24 horas por dia nisso, sabe? Junto comigo. Então mas ele não vai chegar agora, né? Vai demorar um pouquinho. Nessa E disciplina, a gente fala muito sobre indicação geográfica, né? uhum, Talvez você possa se tornar uma indicação geográfica de Niquelândia, no caso, o seu alimento, né? A sua sim, fruta sim. desidratada. E seria o grupo, né? Digamos assim, a comunidade, né? Talvez eu tenho, uma vez uma pessoa me disse que eu tinha esse perfil de líder, porque abri trilhas, né? Eu sou guia de ecoturismo e eu fui, no tempo que eu atuei, eu só abri trilha, fiz as trilhas e depois eu sou meio nômade, assim, mudo, né? Então, mas assim, eu tô super amando, assim, estar aqui. E aí, o que eu precisava, assim, tipo, todo o caminho certo? Quando eu ganhei esse prêmio lá da prefeitura, eu falei, gente, isso está sinalizando que eu estou no caminho certo, é por aqui mesmo. Então, eu senti como se fosse um feedback da comunidade, né? É por aqui, tá ok, o grupo tá de acordo com o que eu estou fazendo. E outra premiação em dinheiro que eu ganhei também foi qual é a sua horta, né? O terceiro lugar também recebeu, além da certificação, né? Do ranking, né? Entre os 3 melhores, também recebi uma gratificação em dinheiro. E aí isso é bom, sabe? Então isso não, é por aqui. Então, se veio esses, pode vir mais, né? E outras parcerias, né? Para poder estar viabilizando esse projeto, né? Sim, maravilhoso o seu projeto. Acredito que foi de grande valia apresentar esse projeto aqui nessa disciplina, porque eu estou trabalhando com esse tema de indicação geográfica e eu tinha uma grande dúvida. Uma amiga minha de Maceió esteve aqui e ela perguntou o que é só de Niquelândia que a gente pode provar, vai embora e nunca mais esquece, e só tem lá em Niquelândia. Não tem nenhum outro lugar, e Pois se outra é. pessoa for fazer uma releitura, não vai ser a mesma coisa, ou enfim, de outro lugar. Aí eu falei, Uhum. nossa, agora você me pegou, porque eu acredito que não tenha, Olha, né? eu acho o seguinte, existe, só que o óbvio é a coisa mais difícil de se observar. E é muito interessante você trazer essa pergunta, porque todo mundo vai ficar atento para buscar isso, o que que é genuinamente daqui, né? Eu sou Aham. estrangeira, eu estou trazendo uma contribuição, eu posso estar trazendo informações de ciência e tecnologia para melhorar os processos, mas isso não é uma novidade, isso já existe, eu só sou o meio, né? Eu como professora, um meio de trazer essas informações.
Mas quem vai descobrir essa pergunta, quem vai descobrir isso, quem vai ver isso, e que é genuinamente daqui, é a comunidade daqui, porque conhece a história, né? Conhece, viveu aqui, é uma coisa, de repente está tão óbvio que todo mundo vê, mas não vê, sabe? Então, Então, eu pensei, pode ser as rosquinhas de coco, sim, né? Essas rosquinhas com goiabada dentro, ou sei lá, o pão de sim, queijo, que foi a primeira coisa que me ofereceram quando eu cheguei a morar aqui, foi o pão de queijo. uhum. Gente, mas o povo come muito pão de queijo, como assim? E Olha, aí, o pão de queijo de vocês é diferente do nosso lá no Nordeste. Porque o nosso pão de queijo, ele tem realmente o queijo, aquele queijo cremoso dentro, né? E aqui é aquele mais sequinho, mais mineiro mesmo. Em Minas também tem o mesmo o que a gente produz lá. olha, Mas eu acho não, que é uma não coisa, sei, de fato, eu não sei. Talvez a pamonha, não sei. né? Eu acho que talvez não seja um produto, mas seja a questão das Josefinas, que foi um evento de Sim, eu culinária, falei sobre isso em aula. Falei né? Que eu sobre acho isso em que aula. é por Uhum. aí, sabe? De repente, essa coletividade, esse grupo de senhoras com esses pratos tradicionais, então, e mapeando. Às vezes, o que é que acontece? Já existe, mas falta nomear, falta dizer, esse é o nosso, como é que é? O nosso referencial, esse é o nosso prato raiz, ou essa aqui é a nossa cultura raiz. Então, Sim. falta, já existe, mas falta emoldurar e apresentar, né? Uhum. E esse É. trabalho, olha, participar do nosso grupo aqui de empreendedorismo ou incubador empresarial, tá participando do nosso processo, ajudando, pode ser que as pessoas descubram as ferramentas para fazer isso, né? Para pegar os produtos genuinamente daqui e dar esse destaque, fazer esse reconhecimento. Porque é um processo, né? De fazer isso, né? Eu vejo assim que as coisas assim, nada nasce pronto, né? Você lançou uma pergunta, né? Que é muito importante, pertinente, e alguém que vai se motivar, isso vai ser a causa, né? O propósito é importante para a vida de uma pessoa fazer isso, né? E é importante que a pessoa se aproprie, né, dessa causa e realmente leve o tempo que levar e aprenda o que precisa ser aprendido até consolidar esse projeto, esse propósito, né? Então, de Sim, quem é essa causa? De quem é esse propósito? exato. Bom, já são 8h37. Você vê como é gostosa a palestra da Tanise, gente. Não dá para. É Verdade. muita Daiane informação. Borba levantou a mão aí, ó, quer falar, não, Daiane? Não, eu ia só comentar sobre a Daiane. respeito do questionamento que foi feito com a Cássia sobre algo que é de Niquelândia, algo que eu nunca vi em nenhum outro lugar, porque eu sou filha do coração de Niquelândia, né? Mas que eu só comi lá. Eu tô falando lá porque eu não tô em Niquelândia hoje. Mas é o biscoito fervido. E é uma Ó, delícia, mas eu nunca Eu não comi em lugar comi. nenhum. Você não comeu, Não Cássio? comi É ainda. uma Não, delícia. Ele ninguém é um nunca me biscoito de ofereceu. polvilho Então e vou ele ter, é e se eu for em fervido. supermercado, Nunca, não não, vai em ser a mesma supermercado coisa. eu nunca encontrei. Só com mulheres que cozinham mesmo a comida regional daí, sabe? Uhum. Inclusive tem uma senhora que ela vende lanche na esquina da loja Maranata, lá todos os dias ali pelas 4h30, 5 horas da tarde, ela encosta com um carrinho. E ela vende esse biscoito fervido. E é uma delícia. Então, quando você falou, a única coisa que veio à minha mente foi algo que eu só comi ali, que é o biscoito fervido. Tem que torná-lo indicação geográfica, né, para que as pessoas, quando vierem a Niquelândia, já tenham alguma coisa. Nosso biscoito fervido daquela cidade é o melhor e não existe em outro lugar. Tem que torná-lo uma indicação geográfica. Verdade. Buscar a documentação, enfim. Mas isso vai depender muito, né, da comunidade também, né? Se é interesse do público, né, torná-lo reconhecido nacionalmente ou até mesmo internacionalmente. Eu digo isso porque essa minha amiga que veio para cá, ela já teve em vários outros países do mundo e ela trabalha com a parte de confeitaria, ela é patissier, e ela, assim, trabalha tanto com a parte de confeitaria francesa, como também com a gastronomia. Então, era uma pessoa que eu estava aqui em casa, eu disse, não, quem vai fazer comida é você, porque eu não vou cozinhar para uma pessoa que
que cozinha, né? Não faz o menor Ia sentido. ser um desafio, hein, Cássia? Não, jamais eu faria uma coisa dessa, gente. Deus me É livre. igual Aí assim, eu quando disse, a olha, gente chega você no vai fazer Rio, comida. Então, os dias que ela passou aqui, ela teve que cozinhar todos os dias, lógico. Então, eu engordei uns quilinhos, que bom. E aí, ela me veio com várias perguntas. Nós estivemos na região da Chapada dos Veadeiros e em Colinas do Sul também. Inclusive, lá, nós conhecemos... Cara, depois eu ia contar essa história numa aula, mas aproveitando aqui, eu acho que o que eu quero dizer é que, sabe, se você, mesmo que você não tenha condição alguma de fazer algo, mas quem realmente necessita e gosta de fazer, acaba fazendo algo extraordinário. O que acontece? A gente pediu uma pizza, né? Estávamos lá em Colinas do Sul e pedimos uma pizza, e aí a Thaís, eu acho que nem, não sei, a Tanis conhece a Thaís se indicou essa pizzaria, disse, tem o Oziel, vai lá. É meu tio. É seu tio, Oziel? É, bem ele mesmo, ele é maravilhoso na Fantástico, cozinha. não, ele bombou nas redes sociais depois que a gente comeu a pizza dele. O que aconteceu? Aí a Thaís falou assim, olha, pede a pizzaria do Oziel, é muito boa e tal, recomendo. E aí a gente pediu a pizza, né? Só que aí quando a gente chegou lá na casa, na rua, cara, era um negócio assim, sabe como se fosse uma casa de taipa? E a gente olhou e disse, nossa, será que é aqui? Aí como a gente começou a duvidar do gosto antes de comer, né? E aí vem aquela pessoa com um chapeuzinho, né, de cozinheira lá, entregar a pizza no carro. E eu olhei assim, eu disse, olha só, eles vêm no carro entregar. Aí ela disse, bom, amiga, e aí? Eu disse, será que presta? Eu disse, a gente vai ter que comer, né? Para descobrir. E aí voltamos para a pousada, e quando a gente comeu a pizza, detalhe, nós nunca tínhamos comido uma pizza, não era fome, gente, não era fome, porque a gente nem comido, mas nunca tínhamos comido uma pizza tão saborosa como aquela que a gente comeu. E aí eu disse, e agora, Ana Marta? A gente já passou vergonha, né, só de prejulgar a situação. Ela disse, amiga, eu tirei foto da casa e agora eu vou fazer o post. E ela é muito conhecida nacionalmente e internacionalmente. Então, ela fez um pôster fantástico no Instagram. E seu Oziel ficou conhecido até em Paris. Eu sei que ele ficou conhecido até em Paris agora. Então, tem muita gente comentando quando vier ao Brasil, quando vier a Colinas do Sul, quando for na Chapada dos Veadeiros, vai ter que comer a pizza do seu Oziel. Eu sei que foi, assim, uma situação bem inusitada. E, na verdade, acredito que foi uma das nossas experiências na Chapada agora, né, nessa última vez que eu estive lá. Essa foi a melhor experiência que eu tive. Foi ter comido a pizza lá do seu tio, que é uma pessoa fenomenal, fantástica. E a gente até comentou com a Thaís, né, que deveria se tornar algo, um patrimônio de Colinas do Sul, porque e talvez assim, não sei, eles estão formando uma grande equipe lá, tem um grande projeto, dá um suporte para que ele tenha um local que seja mais atrativo, porque às vezes as pessoas julgam exatamente o local onde está sendo produzido, né, e acaba não comprando, e ele perde os seus consumidores exatamente por isso. Mas, assim, fantástico. Fantástico. Já era para ele ter. Ele sempre foi assim, muito bom na cozinha, faz várias coisas, só que ele foi muito de trabalhar assim com pessoas, tipo, o trabalho é dele, mas aí, tipo, o dono era outro, tipo, ele trabalhava em São Jorge, né? Depois a gente até trabalhava conversou em e São tal. Jorge, foi embora para Brasília, retornou, e agora que ele está começando a fazer as coisinhas dele com a amiga dele lá, Uhum. e ele ficar pé firme, ele vai Maravilhoso. longe. Eu espero que a pizza de Colinas do Sul, que seja indicação geográfica, seja dele, porque, sinceramente, não existe. E assim, Tanise, com borda recheada. Sim. Você pede Michelangelo uma pizza, não tem borda recheada. Mas lá em Colinas do Sul tem, ou seja, ele faz com amor, ele faz com gratidão, tem vários sentimentos envolvidos ali, é por isso que sai aquela coisa tão glamurosa, sabe? E eu fiquei muito encantada com o trabalho dele.
muito encantada. E a Ana Marta foi embora pensando. Eu disse, olha, quando eu for em Colinas, eu vou pedir a pizza dele e vou tirar uma foto para lhe fazer ciúmes, né? Ciúmes e muita inveja, porque ela disse que eu não posso voltar lá sem ela, né? E não posso pedir a pizza do São Osiel sem ela. Coitada, pensa ela que eu vou voltar lá e não vou pedir. Com ou sem ela, eu vou pedir do mesmo jeito. Pois é isso. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Não, eu só também tenho só Nise e eu também estava querendo participar do projeto, só porque é meio difícil, ainda mais agora no final da faculdade, a gente trabalhando o dia inteiro, chega cansado e correr atrás. Mas se tiver um tempinho também, eu quero ir conhecer. A gente até podia, tipo, ver a turma, pelo menos alguns, né? Ir lá, como se fosse tipo uma visita técnica dessa disciplina, não? Olha, dá para a ser, gente marcar. Tem que ver com a Tanise até março. Eu só vou ter que ficar. Vou ter que ver com vocês depois, porque eu tenho que ver se eu vou conseguir fazer essa visita. Mas até março a gente vê com a Tanise qual é o melhor momento de disponibilidade ali em fevereiro, ou ainda assim em março. Eu prefiro que seja março, porque acho que esse lance da pandemia vai ter mais se acalmado, e aí a gente poderia fazer essa visita técnica lá, assim, eu acho que seria muito válido, fantástico, ver, né, como é que é o processo, que pelo menos, assim, um pouco do processo que ela trabalha. E eu quero a prova, né? A gente tem que provar dessas frutas desidratadas aí. Tá, serão muito bem-vindos. Inclusive, a minha supervisora de estágio conheceu, né? Eu conversando com ela outro dia, ela mencionou, eu peguei e falei, nossa, minha professora faz isso assim, assado. Aí ela perguntou, né, qual o nome dela? Eu falei, ela falou, não, já comprei, é maravilhosa. Ela até falou, né, que podia estender esse negócio. Falei, ela tá tentando, ela tá nesse rumo. Então, eu acho que ainda mais hoje em dia, né? Tem na Nutrimais, né? A Nutrimais é uma fornecedora sua. Sim, sim. Eu vou passar lá amanhã. Não tem ainda. Eu vou. Eu tô produzindo. É que eu tô no meio da reforma, entende? E então eu parei a produção para me dedicar, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E com as crianças em casa, com as crianças aqui, com os meus sobrinhos, então tem um bebê de 1 ano, e aí tem as questões de família e tal, então eu vi assim, não dá, primeiro eu tenho que atender eu dei o tempo necessário, mas fevereiro, março, tá prontinha a casa lá, a gente já vai estar, amanhã eu vou lá estar numa faxinona, vou lavar tudo, depois a gente vai passar pintar, eu vou para Goiânia ver a tinta, aquela lavável de azulejo. A ideia é ficar bem bonitinho, assim. Não vou conseguir reformar toda a casa, mas 2 cômodos, a cozinha e a despensa, para ficar atender as demandas da vigilância sanitária, tá? Então a ideia é por fevereiro. A gente já está produzindo, né? Daqui uns 15 dias. A minha mãe disse, Tanise, porque antes ela estava assim, Tanise, vai devagar, vai devagar. E aí ela foi lá ontem e ela como é que é? Se motivou, vamos, Tanise, vamos lá, amanhã tu trabalha lá e semana que vem tu já pode mudar. E eu, então tá bom. Ela viu que o negócio tá indo para frente, aí tá empolgada agora. Isso, porque primeira vista, ela olhou a casa, ela entrou em desespero. Ela achou, Denise, tá louco, nem vai lá, Denise, não tem o que fazer, sabe? Aí tu vai começando um pouquinho, vai limpando uma horinha, vai indo, vai arrumando. Aí eu já dei uma arrumada, ela já, opa, já dá, né? Então, mas daqui 15 dias a casa vai estar top, né? Vai estar bem, bem de acordo, né? Vai estar pronta para recebê-los. Certinho. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Acho que a Daiane Borba tá com a mão levantada, já tem um tempinho. Ah, não, mas ela já fez. Mas é porque eu esqueci de deslevantar. Mas eu já tinha falado, obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Kátia, depois você manda pra gente o link do Insta da sua amiga. Do Insta do quê? Da sua amiga lá. Da Ana Marta. Ah, sim, da Ana Marta, mando sim. Mando com muito prazer.
Mas eu posso parar aqui a apresentação para não ficar muito estendida, né? Aí ele vai salvar aí no